Olá, graça e paz, meu caro internauta. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves. Curta o meu canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram, tomando meu café, meu desejum com adoçante, por causa da diabetes. Eu estou aqui para comentar uma série de doutrinas bíblicas da Igreja Batista. A gente chama na teologia de axiomas. Como professor de doutrina, filosofia e teologia sistemática, antropologia bíblica, história da igreja, a gente tem que estar estudando as outras igrejas, as outras religiões. Mas em se tratando de Igreja Batista, e eu sou da Igreja Batista, então eu tenho que falar da minha denominação. Eu já fui presbiteriano por um certo tempo, mas estou na Igreja Batista já há muitos anos, há mais de 20 anos. Mas vamos lá, eu falei em outro vídeo, é o segundo vídeo, sobre as doutrinas bíblicas, axiomas, princípios da fé batista. O que pensam os batistas, ou quem são os batistas? Aí tem um artigo muito bom da Convenção Batista Brasileira, do pastor Sócrates de Oliveira. Quem são eles? E.C. Holt, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Henry Peterson, Documentos da Igreja Cristã, da editora Haste. Tem muita coisa ali sobre os batistas. E um livro de John Landers, Teologia dos Princípios Batistas. Então, se você quer, aqui tem Doutrinas Bíblicas, Identidade dos Batistas, da JUERP, Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira, JUERP. É uma editora da nossa denominação, que fala sobre a doutrina da fé batista. O que os batistas creem? Fala sobre revelação, inspiração bíblica, o que os princípios que norteiam a Igreja Batista. Por exemplo, primeiro princípio, a aceitação da Bíblia, as Escrituras Sagradas, como única regra de fé e prática cristã, e conduta. Então, os batistas entendem que a Bíblia é o nosso manual, nossa bússola, é a nossa regra de fé e prática cristã. A Bíblia, os batistas creem, entendem, ensinam e pregam que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. E a gente crê que a Bíblia, ela é divinamente, ou foi divinamente inspiradas por Deus. Novo e Velho Testamentos. Outro princípio, o segundo princípio e axiomas da fé batista é o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas, biblicamente batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O terceiro princípio conforme está na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, CBB, Convenção Batista Brasileira, a separação entre a Igreja e o Estado político. O quarto princípio é a absoluta liberdade de consciência e fé religiosa, liberdade de expressão que tanto os batistas entendem. Cada ser humano ele é livre e competente para expressar o seu pensamento, escrever, publicar as suas ideias em matéria de fé, em matéria de religião, enfim. O quinto princípio batista, que nós chamamos, é a responsabilidade individual da pessoa humana diante de Deus. Então a fé batista, a teologia batista, ela é centralizada
no indivíduo, na pessoa humana. Então, os batistas, ele entende que o ser humano ele é livre para dialogar, para chegar perto de Deus pelo sacrifício de Jesus. Então, Jesus ele é o nosso sacerdote. E outro princípio também, aliás, que agora eu lembrei, é o sacerdócio de cada crente. Os batistas entendem, nós batistas, que o crente ele é o sacerdote, ou seja, é ele o responsável entre Deus e o homem. Em Atos capítulo 4, a Bíblia vai falar que não há nenhum outro Salvador, nem em cima no céu, nem embaixo da terra, nem no oceano, no qual nós devamos ser salvos. Não há salvação sem Jesus Cristo. E o sexto princípio é a autenticidade e a apostolicidade das igrejas. Os batistas entendem, existe até uma teoria chamada teoria JJJ. Eu ouvi falar muito sobre isso no seminário, perdão, na faculdade teológica, no seminário batista e também no seminário presbiteriano, por onde eu passei. Teoria JJJ. O que é a teoria JJJ? João, Jordão, Jerusalém. Os três J's. João, Jordão e Jerusalém. Enfim, alguns entendem que os batistas não são protestantes, como por exemplo Moshe, que é um historiador alemão, escreveu cinco volumes de história da igreja, e a história da igreja batista está incluída, história do cristianismo, né? Moshe, se eu não me engano, é um historiador luterano. Ele fala que os batistas eles antecedem ao movimento protestante de Westminster, da reforma do século XVI, com Calvino, Lutero, Zwingli, Menno Simons, Pedro Valdez, Francisco de Enzinas, ou seja, os reformadores espanhóis, Rafael Rubinmeier, que foi o mais culto dos anabatistas, alguns movimentos como landmarquistas, valdenses, cátaros, lollardos, petrobrucianos e outros mais antecederam ao grupo chamado Anabatista, que mais tarde, no século XVII, lá na Inglaterra, se eu não me engano, se tornou foi organizada a primeira igreja batista na Europa ou do mundo. Então, alguns entendem que os batistas são anteriores à reforma protestante do século XVI. Aí se fala que é teoria JJJ. Então há alguns artigos e ensinos da Igreja Batista. Por exemplo, os batistas cremos, estou aqui com o documento na íntegra, tá? Quem são eles? Aí aqui tem mormons, episcopais, luteranos, testemunhos de Jeová, TJ, batistas, adventistas, metodistas, pentecostais, católicos romanos, luteranos, anglicanos, congregacionais, presbiterianos. Quem são eles? É um artigo, um livreto que eu tenho aqui há muitos anos. E seus ensinos. Primeiro, cremos os batistas, a seção dos batistas. Cremos na liberdade da alma. Cada indivíduo ele é responsável diante de Deus por suas próprias escolhas morais e espirituais. Os batistas creem também na separação entre a igreja e o Estado político. Temos a ordem de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vou repetir. Os batistas creem na separação entre a igreja e o Estado político. Temos a ordem de dar a César o que é de César e a Deus o que é
de Deus, conforme as palavras de Jesus. O Estado político, governo, não deve presumir a mandar na igreja. A igreja, o cabeça é Cristo. A igreja não pertence ao pastor. A igreja não pertence à membresia. A igreja não pertence ao governo, a um presidente, a um governador, a um imperador, a um rei. Não. A igreja, o cabeça da igreja, Paulo fala lá em Efésios que o cabeça da igreja é Cristo. Também outro princípio e axiomas da fé e doutrinas batistas. Os batistas creem na salvação pela graça mediante a fé em Jesus, crucificado e ressurreto, e não pelas obras da lei, por ordenanças ou por cerimônias. Não adoramos um Senhor morto. Não somos idólatras, porém um Cristo vivo. Outro princípio da teologia e da fé, da crença batista. Os batistas creem que só pode ser membro da igreja local aquele que já foi regenerado, salvo por Jesus, antes de ser batizado. Nós batizamos as pessoas, os membros da nossa igreja batista, não para ser salvo. Nós batizamos porque o batismo ele é um memorial. O batismo ele é um rito de passagem. Ele é um ritual religioso da nossa igreja, como qualquer religião. Ele é apenas uma ordenança. A ceia e o batismo são duas ordenanças da igreja batista, pela qual a pessoa professa ser salva por Jesus, ela arrepende os seus pecados, confessa os seus pecados, pedindo o perdão de Deus, se torna uma nova criatura regenerada e salva pelo sangue de Cristo. Aí um ministro da igreja batista, um pastor ordenado e autorizado pela igreja local, ele batiza aquela pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a triunidade divina. Outro princípio de fé, crença batista, doutrina batista. Os batistas aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. Devemos fazer tudo quanto Ele ordenar. As duas ordenanças não salvam, ceia e batismo, porém testificam da salvação. Eu vou repetir. Para os batistas, entendem que as duas ordenanças, que alguns chamam sacramentos, por que os batistas não consideram a ceia do Senhor e o batismo, ou Santa Ceia, né, como alguns falam? Eu prefiro falar ceia do Senhor. Eu sou batista raiz das antigas, tá? Eu não falo Santa Ceia, eu falo ceia do Senhor. A ceia do Senhor e o batismo nas águas. Para nós batistas, irmãos e irmãs, meus caros, e quem me pediu a live, os batistas entendem que a ceia do Senhor, ou Santa Ceia, como queiro chamar, e o batismo, que são as duas ordenanças, para nós não são sacramentos, por a seguinte, tem outras razões, mas a principal é que para nós batistas, da Convenção Batista Brasileira, nós entendemos que a ceia e o batismo são ordenanças. É uma ordem peremptória, enfática de Jesus. E de pregar o evangelho, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A triunidade, trindade divina. E para nós não é sacramento, porque não confere bem espiritual nenhum. Nós não tornamos mais santos ao tomar a ceia, a participar, apenas como comunhão, porque nós batistas entendemos que a ceia do Senhor, a Santa Ceia, é um memorial. O que é memorial? Para os batistas é trazer a lembrança, a memória do sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém? Por isso que os batistas não entendem a ceia do Senhor, Santa Ceia, ou batismo como sacramentos, como a Igreja Católica, por exemplo, a Presbiteriana, a Luterana, a Anglicana.
Para nós não é sacramento, é ordenança. A Assembleia de Deus, a congregacional entende assim, os batistas entendem assim. São memoriais, é trazer a lembrança, a memória da morte de Jesus. O batismo e a ceia, ela nos servem para lembrar. E é uma identificação com Cristo, porque nós já morremos para esse mundo e para o pecado. O simbolismo do batismo da ceia quer dizer isso. Morrer para este mundo e surge uma nova criatura. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios 5,17. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Por isso que nós batistas entendemos a ceia do Senhor, ou Santa Ceia, como alguns chamam, e o batismo como ordenanças, e não como sacramentos. Os batistas também entendem que as igrejas neotestamentárias, portanto, do Novo Testamento, são locais, visíveis, independentes e compostas de crentes batizados, e não sujeitos a um oficial ou uma organização eclesiástica, ou para-eclesiástica. O que quer dizer isso? Nós batistas entendemos que as nossas igrejas são locais, são independentes, elas se autogovernam. Não tem uma junta, não tem um presbitério, um sínodo, como a igreja episcopal, por exemplo, como a igreja presbiteriana, que eu já fui de lá, por exemplo, que tem uma junta de pastores, um sínodo, um presbitério. Na igreja presbiteriana existe o presbítero regente e o presbítero docente, aquele que prega, que ministra a mensagem, os sacramentos no púlpito, e aquele que ensina, o presbítero docente e o presbítero regente, na presbiteriana. Na batista não. O pastor, ele é o primeiro oficial da igreja batista. E o segundo oficial, muito importante, qual é? O diácono, que é menos falado. Tem poucos livros sobre diaconato, o ministério diaconal, que é muito importante. O diácono, ele é o braço direito do pastor e da igreja. Sem o diácono, sem a igreja, o pastor não faz nada. Entendeu? Então, os batistas, eles creem na Bíblia como a única regra de fé e prática. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é. Entendemos também que na triunidade divina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Intercambiáveis, concomitantemente, se interdependem. Os três são pessoas distintas, mas iguais, né? Conforme a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, tem todos os documentos batistas aqui, inclusive em PDF. Se vocês quiserem, eu posso até xerocar e mandar em PDF, mandar pelo correio, enfim. E em PDF também no Telegram. Tem 2 bibliotecas com